Coronel, a mídia, junto com esses caras aí, Bruno, passaram 40 anos fazendo bem o Bosch. Eu queria fazer uma pergunta para o Coronel, já que você deixou a deixa, né? Tá. O pessoal fala muito, a gente fala sobre intervenção, é uma pergunta que a gente sempre está escutando. Ah, mas a intervenção é um golpe. Eu até tenho uma pergunta aqui, um comentário de uma pessoa que está nos ouvindo. Ele achou que eu não ia ler a pergunta dele, o comentário dele, mas eu vou ler, até porque ele faz um comentário de alguém que não conhece a história. É um tal de Josemar. Ele fala assim, que nós que estamos aqui somos um bando de idiotas, né? Porque só mesmo babacas que não conhecem a história para pensar que os militares são sinônimo de honestidade. Na verdade, né, eles roubaram, só que não permitiram que se investigasse. Eu acho que ele está confundindo, né? Porque quem está tentando impedir investigação é o governo civil nas obras que eles mesmos estão fazendo, como empréstimo para Cuba, empréstimo. Quem sabe de história conhece bem que o Geisel foi o maior ladrão da história. Cara, isso é um absurdo, Coronel. Eu sei que é um absurdo. Mas eu vou... olha, companheiro Hudson, isso daí você tem que entender, companheiro, que isso sofreu de brainwash. Isso foi lavada a cabecinha desse indivíduo aí. Entendeu? Mas pode falar, Coronel. Isso daí é trabalho de contra-informação. Esse cara aí é PT por dentro, por fora, está instruído para dizer essas besteiras, para confundir a cabeça dos menos avisados. Aí todo mundo sabe que os presidentes militares praticamente morreram na miséria. Essa que é a verdade, né? O Figueiredo morreu na miséria. Quase todo. Ora, tem isso desde o Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente logo no período da guerra. Ele morreu morando numa casa de favor, porque ele não tinha nem casa para isso. Tá? Agora, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Está faltando organização no nosso movimento. Assim como vocês estão tendo essa iniciativa maravilhosa de juntar pessoas para discutirem, levar as nossas vozes para milhares de pessoas pelo mundo, há que haver um comando unificado e execução descentralizada. Então, tem que ter uma cabeça pensante no nosso meio, porque nós estamos vivendo de esforços individuais, meu, de vocês, cada um fazendo o que pode, dando além do dever, mas está faltando que nós centralizemos as nossas ações de comando. Coronel, pela ordem, Diga. Podemos eleger o senhor como nosso líder nacional pela intervenção? Poxa, eu sou um colaborador, cara. Eu vou brigar com vocês onde for. Pode brigar. Eu já tenho a minha arma aqui que mantenho constante. Pode brigar, porque o senhor sabe que cada um... E saio todo dia com ela, para não ter uma surpresa aí no meio da rua. Entendeu? O senhor sabe que cada um de nós também é um colaborador para a intervenção. Mas nós precisamos de alguém para motivar o povo. Tem que ser o senhor, coronel. O senhor é o exemplo para nós, para motivar o povo. Não, eu brigo do lado de vocês a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Mas vocês estão tendo uma iniciativa ótima. Vocês têm que assumir o comando. Vocês têm que chamar mais gente, mais pessoas que sejam capazes de influenciar pessoas. E nós não termos trégua. Eu passo a minha vida atualmente escrevendo, falando e agredindo o pessoal lá de cima, que nós temos que agredir. Como é que eu posso agredir? Eu sou advogado, eu estou preparando uma ação para ver se enquadro o Lula e o Sérgio na Lei de Segurança Nacional. Eu já entrei com ação pedindo o afastamento do Toffoli lá daquela segunda turma para onde ele foi. Estou entrando com representação junto ao Ministério Público para ele fazer a mesma coisa. Mas eu estou cutucando, os caras sabem que eu estou dando uma cutucadinha lá neles. Se isso vai dar em alguma coisa, eu não sei, mas que eu estou enchendo o saco, eu estou. Tá? Coronel... É uma maneira de chegar. Né? Coronel... Agora, uma coisa... Diga.
Com essa relação a essas suas ações, existe alguma forma de nós, na rede, contribuirmos com essa sua ação que o senhor entrou contra o Toffoli, tipo pegando assinaturas? Existe algo que nós podemos agrupar junto com isso ou não? É só pressão. Divulgar. É divulgar, é pressão. Existem duas coisas que nós não podemos deixar de fazer, três, aliás. Primeiro é dar apoio ao juiz Sérgio Moro. Esse cara é fundamental nesse momento histórico. Ele é fundamental, porque ele está sendo bombardeado por todos os lados. Ele tem que saber que nós estamos do lado dele. O segundo é o apoio à Polícia Federal, para não deixar lá que nego meta a mão lá dentro, que influencia aquele cara, aquele Sérgio Cardoso lá, aquele ministro da Justiça. Nós temos que pedir para a Polícia Federal cumprir o seu papel e não se deixar influenciar. E o terceiro elemento que nós temos que fiscalizar e pressionar é o Supremo Tribunal Federal. Eles vão decidir tudo, não adianta o Moro lá dizer que o cara concluiu o inquérito, aí chega lá no Supremo Tribunal, o Toffoli absolve, o Lewandowski absolve. Nós temos que fazer pressão lá sobre eles, para que eles cumpram o papel deles, porque eles estão envergonhando a justiça brasileira. Como é que pode a Suprema Corte desavergonhadamente, escandalosamente se manifestar a favor do PT? Então, nós temos que cuidar nessas três direções. E, olha, temos que confiar no Exército. Vocês podem confiar. Porra, estou dizendo para vocês, cara. Podem confiar que o Exército está do nosso lado, tá? Na hora certa ele vai intervir. Quando eu falo Exército, me perturba porque eu sou do Exército, mas eu digo as Forças Armadas. Quando chegar na época, na hora, podem ter certeza, e vai ser fundamental, não só a nossa participação antes, motivando as Forças Armadas a intervirem, criando movimentos, seja das mais variadas naturezas, para fazer com que o governo perca o controle da situação. Ele não controle mais a situação. E, posteriormente, no segundo, estaria apoiando o Exército nas suas ações. Todos nós estamos ansiosos, todos nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para que isso aconteça, porque nós não aguentamos mais viver essa sujeira, esse mar de lama que nós estamos vivendo. Tá? Então, Coronel, como diz o hino do Exército, né? Em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Exatamente. É a nossa esperança que está aí, está acabando e está na mão de quem a gente tem como nosso salvaguarda numa guerra. Pois é, mas eu digo para vocês são muito importantes. Vocês que estão organizando, vocês que estão participando desse e de outro, porra, vocês são muito importantes, cara. Vocês são a maior força que o Brasil tem, a força do povo, tá? E vocês têm capacidade de influenciar pessoas, e nós temos que influenciar. Nós temos que chamar mais pessoas do nosso lado. Os que têm amigos, seguidores, nós temos que chamar cada vez mais. E quem sabe a gente não marcar uma reunião de chefes de grupos de resistência para trocar uma ideia, para sincronizar as coisas, porque nós estamos indo. Mas será que não seria bom num determinado momento? Por exemplo, agora a greve. Combinaram lá com os caminhoneiros? Está mais ou menos amarrada? Falaram alguma coisa lá com os aeroviários de São Paulo para fechar Congonhas? Não deixar, só permitir pouso, não permitir decolagem? Fechar a saída de São Paulo para o interior e para entradas e saídas? Tem que ser um troço de impacto. Que nós temos que fazer os caras, pô, esses caras não estão brincando. Se eles já estão com medo, a pressão vai aumentar cada vez mais. E, ó, eu deixo aí para vocês o seguinte, será que tem algum político que a gente possa confiar? Aí, João, tem que ter cara dentro do Congresso. Eu não confio em nenhum. Vocês têm algum para chamar? Eu não confio em nenhum também. O oportunista se dizendo direitista aí tá cheio agora. Eu estava contando com o Caiado, mas o Caiado, depois de uma conversa que eu ouvi dele, ele está apoiando a renúncia da Dilma, então para mim está fora. Caiado está fora. Edson, de Caiado, Leandro, de Caiado eu posso falar. Eu fui presidente da UDR Jovem e fiz campanha para o Caiado em 88 e eu posso dizer, é o último para a gente confiar.
Falo sem medo. Falo sem medo. Qualquer jagunço de Goiás sabe quem que é o Caiado. Falo sem medo. Agora você me esclareceu de vez, obrigado. Eu estava ainda confiando nele. Depois que ele foi pelo apoio da Dilma, aí acabou para mim. Aquilo lá é amiguinho do Fernando Henrique Cardoso. Quando veio a comitiva do Irã para o Brasil, eu que fiquei com os caras. Eu era motorista e me contrataram, porque era uma empresa de carro blindado, para ficar com os caras e com as mulheres deles lá. Eu fiquei com os caras e eu levei aqueles vagabundos lá na casa do Fernando Henrique Cardoso. Se eu contasse 10% do que eu ouvi lá dentro, olha, eu não vou nem falar nada. Mas nem falar nada. Eu tenho uma pergunta. Envolvendo urânio, envolvendo a entrada do islamismo no Brasil, envolvendo a PQP. PQP é palavrão? Não. Falar, assim, abreviado. Então, Vou falar nisso, Plaucio. Hã? A pergunta, coronel, de várias pessoas converge para o seguinte, que a questão em pauta desta noite são que, entre os amigos intervencionistas, que no dia 1º de maio nós destruímos os planos das Forças Armadas de dar o contragolpe, porque eles estavam esperando haver um confronto entre os dois lados. Será que o coronel Moésia poderia explicar isso e calar a boca desse povo todo? Olha, eu desconheço que o Exército, evidentemente, o Serviço de Inteligência está acompanhando tudo. Se houvesse algum movimento do lado de lá para ser deflagrado no dia 1º de maio, eu desconheço. Agora eu pergunto, que tipo de golpe eles podem dar? Para ele dar um golpe, ele tem que contar com o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas não vão apoiar nunca eles. Não vão apoiar nunca. Tá? Eles vão dar golpe em quê? Vão usar que forças? Que meios? Não tem como. O povo, na pior das hipóteses, o povo está dividido. Eles vão dar golpe com apoio de quem? Eles vão enfrentar as Forças Armadas de que maneira? Isso não existe. Tá? Eu vi falar, não, vão dar golpe no dia... Golpe de quê? Eles já estão com o governo na mão. Dominam o executivo, o legislativo, estão querendo entrar no judiciário. Eles já têm o governo. O que é que eles podem querer mais? Só se tivesse o apoio das Forças Armadas. E eles não têm. Não adianta, Stedley, quem quer que seja, que entrar aqui entra no cacete, pode ter certeza. Tá? Então, se enquanto... Isso tudo é um jogo de certo. Se não tiver apoio das Forças Armadas, não acontece nada. E as Forças Armadas, eu posso garantir a vocês, ela está do lado do povo. Ela está do lado do povo. Ela está apenas olhando. Ela está só observando. O nosso saco está aumentando. Está crescendo. Está crescendo. Pô, nós estamos aqui, ó, com a barriga cheia de sapos. Tá? Uma hora esse troço vai explodir, cara. Um cara que está criando muito mal-estar entre nós, esse babaca desse ministro da Defesa, esse Jacques Wagner, está tirando uma de gostosão, e, porra, tripudiando em cima dos comandantes das forças. Nessa reunião que houve uma entrevista coletiva que foi concedida, quando uma repórter fez uma pergunta lá para ele respondeu mal e abandonou a mesa, abruptamente, grosseiramente, deixando os comandantes militares ali do lado. Porra, cara, nós ficamos com ódio. Porra, por que não puxaram esse cara, não deram um cacete dele ali, ao vivo? Tá? Mas então, são coisinhas que vão crescendo, vai enchendo o copo, Daqui um pouquinho tem um pingo d'água que vai fazer com que desmorone. Então, não existe isso, gente. Olha, eu sou, talvez, gostaria que houvesse mais militares, o militar que traz esperanças a vocês. Acreditem no Exército, acreditem. Vamos continuar a nossa luta, vamos nos organizar, vamos ser cada vez mais efetivos, vamos chamar mais gente, vamos nos organizar. Tá? Vocês estão na vanguarda, cara. Não sei quantos fazem esse tipo de programa, mas vocês estão vendo. Eu vejo o esforço do menino aí que em pouco tempo mobilizou todo mundo para essa manifestação. Porra, vocês são o núcleo, vocês são a célulazinha que vai germinar
que vai germinar e vai frutificar. Eu estou dizendo, vamos, estamos cobrando, eu fico muito a todo momento. Agora, nós temos que ser organizados. Coronel, posso fazer uma pergunta? Pois não. Não é uma pergunta minha, porque eu acho ridículo perguntar isso, ainda mais para um coronel do Exército Brasileiro, que eu tenho uma honra tremenda aqui quando a gente encontra soldado, que eu moro num condomínio aqui próximo, tudo em San Diego é próximo de alguma base, né? Mas é cheio de militar aqui, a gente presta condolências a eles, eles têm um respeito nosso aqui. Eu tenho até uma tatuagem do Exército aqui americano, dos veteranos. Enfim, uma pergunta para o senhor que eu faço diante do Espírito Santo, que é de outras pessoas que perguntam. Caso haja uma greve geral, caso haja um transtorno aí no Brasil, cause o caos, ela não poderia decretar o estado de sítio, aí o Exército seria obrigado a defendê-los? Olha, presta atenção. Para o emprego das Forças Armadas, existem 2 artigos que são fundamentais. É o artigo 142, que é aquele que fala da intervenção militar constitucional. Quer dizer, quando, por determinação, por iniciativa da presidente, e ouvido os outros 2 poderes, se delibera sobre o emprego das Forças Armadas, que só será feita, de acordo com o artigo 144, depois de esgotado todos os recursos, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, depois de esgotados todos esses meios, é que o Exército seria empregado. Tá? Agora, existe um poder discricionário nessa história. Nós chegamos, vamos para a rua, Exército na rua, Exército baixo, não é assim. Tem que haver um motivo. Nós não fizemos nada, nós estamos fazendo demonstrações pacíficas, não nos manifestamos violentamente em nenhuma hipótese, então ela não pode simplesmente chegar e dizer, Exército, na rua, e pau nesses caras. Isso não existe. Isso não existe, essa possibilidade de ela chegar simplesmente, nós numa manifestação dessa, que vamos colocar milhões na rua, e dizer, Exército. Não vai acontecer isso. O máximo que pode é o medo do povo, é esse medo, e outro medo que eu ouço muito também de integrantes do Exército aí, de familiares, perdão, falei besteira, de familiares de pessoas do Exército aí, que é soldado, que é, enfim, é baixa patente que se fala, né? Eles ficam muito preocupados em falar que meu filho quer falar, mas ele tem medo de falar porque se ele falar ele perde a promoção. O militar que se declara ou que se manifesta, ele perde a promoção? Não, o Exército é baseado na disciplina e na hierarquia. Então, o comandante diz, olha, não quero saber de política, observações, cada um que tenha a sua opinião, cada um que pense da sua maneira. Agora, nós temos que ter disciplina intelectual. É o comandante, é o comando quem define. Eu estou de olho, estou acompanhando tudo, eu conheço mais coisas que vocês, eu estou por dentro de tudo, eu tenho milhões de olhos por aí para verificar, vocês têm que confiar em mim. Agora, a opinião nossa é nossa. Vocês acham que nós concordamos que o Exército pertence ao PT? Vocês acham que o Exército pertence a Dilma, pertence ao Lula, pertenceu ao Fernando Henrique Cardoso? O Exército é a atalaia, é a sentinela da pátria. Não tem essa, tá? Nós somos disciplinados, tá lá, pô, mas esse cara é comunista, não interessa, nós estamos respeitando a nossa destinação constitucional. Ah, mas esse cara aqui é democrata, não interessa, nós estamos a nossa destinação constitucional. Agora, uma coisa é certo, o Exército não suporta comunista, porque nós estamos lutando contra o comunismo há quantos anos? Desde a intentona comunista, e passamos por 64, e não paramos um dia de estar lutando contra esses caras. Isso está no nosso sangue. Isso está no nosso sangue. A minha geração, que até outro dia eu estava comandando o Exército, o comandante do Exército, o general Endo, é da minha turma, nós somos educados dentro daquela mentalidade da ocidental. O comunismo é para lá, aqui é democracia. Tá? Agora, esses idiotas
vem tentar reviver o comunismo, um troço que não deu certo em canto nenhum. Vocês imaginem que na União Soviética, nos 60 anos de comunismo, eles sacrificaram, acabaram com 2 gerações de russos. Mais de 40 milhões, né, coronel? Mataram 50 milhões de pessoas e não conseguiram. Vai ser esse imbecil, e olha, tinha cabeças maravilhosas lá. Agora você tem a cabeça de um tapado do Lula, vai fazer o quê, cara? E lá a Rússia explorou a Polônia, a Ucrânia, tirou lá as riquezas, que esses países eram ricos, etc. Nós vamos fazer o que aqui? Quem tem alguma coisa que interessa pra gente? De quem vai sobreviver? E eles são uns imbecis muito grandes, que se porventura, isso nunca vai acontecer, mas se porventura a situação aqui no Brasil ficasse assim fora do controle das Forças Armadas, os Estados Unidos jamais permitiriam que o Brasil fosse comunizado. Os Estados Unidos, vocês pensam que eles não estão pensando na situação lá? Olha a situação lá no Brasil. Como é que está aquele idiota do Lula? O que é que ele está fazendo? O Brasil está reagindo. Está em contato. O escalão de comunicação das 2 Forças Armadas, eles estão de olho. Você já imaginou? Porra, eles não queriam a Cuba ali comunizada, vão querer o continente sul-americano comunizado? Nunca. Nunca isso. Então, aplauso. Eu vou aproveitar, o coronel. Coronel, eu quero aproveitar porque eu estou aqui com o senhor, está sendo um prazer tão grande, porque é uma honra. Porque eu estou com o senhor igual fica fã fã de artista. Quando é. Então o senhor me permite, eu tenho mais 2 perguntas. É uma pergunta só em 2, mas para o senhor me explicar. Uma delas, primeiro, se o militar ele odeia tanto o comunista, por que houve anistia? E segundo, se dessa vez vai ter anistia de novo para esses canalhas aí. Pelo amor de Deus. Ai, coronel, deixaram o seu irmão lençol agora, né? Não, é uma dúvida. Então, por que houve anistia? Aquilo ali fez parte de um processo, nós não queríamos mais. A entropia do sistema, o sistema estava assim, sabe, se acabando, o Figueiredo já não tinha mais saco, tá? Teve aquele problema de coração, e então já havia desde a época do Geisel a ideia de que nós iríamos entregar, havia uma abertura lenta e gradual, tá? E isso foi desde o Geisel, passando com o Figueiredo, tá? Quando foi criada a lei da anistia, como principalmente com um gesto de boa vontade, para mostrar que os militares estavam dispostos a entregar o governo aos civis. Então, houve aquela anistia ampla, geral e restrita, que no final esses sem-vergonhas, tá, resolveram melar. E essa anistia, muitos de vocês são jovens, talvez não tenham acompanhado isso, houve uma resistência muito grande do Exército. Havia o pessoal da linha dura que não queria entregar. Porra, vamos levar mais um pouquinho. Pô, nós já melhoramos tanto o nosso país e vamos entregar para eles. Então, houve, sim, muita resistência. Bem, teve gente agora também, coronel, rapidinho, com a sua licença, e teve gente também que já profetizava o que viria a acontecer caso houvesse abertura, né? Com as ações de Maluf, Sarney, tudo por ali, né? Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu participei dessas reuniões e nós chegamos ao consenso seguinte, o alto escalão eu era um coronel, né, mas participei. O cara dizia o seguinte: nós somos a 8ª economia do mundo, nós experimentamos um progresso muito grande, desenvolvemos, tiramos o país daquela situação de republiqueta da América Latina. Da 42ª, né? 42ª colocação mundial. Vamos para a 8ª, o Brasil estava maduro, as pessoas amavam o Brasil, porra, havia uma explosão de patriotismo, Brasil, nós no esporte, tricampeão, enfim, o Brasil está uma maravilha, cara. Então nós pensamos que entregando o poder ia ser fácil continuar nessa linha. O nosso azar aqui, eu faço um parênteses, foi o Tancredo ter morrido. Porque a mão caiu na mão de um merda, o governo caiu na mão de um bosta, que era o Sarney. O Sarney é que é culpado por toda essa porcaria que aconteceu
de lá para cá. Porque de lá para cá foi uma sujeira só. Tá? E então vocês dizem, hoje, se houver uma situação em que as Forças Armadas assumam o governo, o que nós vamos fazer? Cara, eu vou te dizer, nós vamos fazer uma limpeza. Uma revolução mesmo, né? Uma limpeza. Não é nem limpeza, nós vamos fazer uma curetagem, vamos fazer uma raspagem. Coronel, nós estamos juntos com o senhor. É só me telefonar, não precisa nem telefonar. Se eu ver qualquer coisa pela televisão, eu já tomo um avião aí para Brasília. Estamos juntos. Nós vamos fazer uma curetagem, vamos raspar. Acabar com bicha suja na cadeia. Eu, se tiver nesse bolo, já me coloquei à disposição do comandante do Exército, acabava com esse roubo que fizeram, dessas indenizações milionárias que deram para esses caras. Bilionárias. O mensalão ia ser julgado novamente, todo mundo para a cadeia, e nós vamos julgar esse pessoal novamente. O Petrolão, deixa, agora vai ser para a Polícia Civil, Polícia Federal. Para invocar esses caras aí. Deixa no pau de arara ali do lado, tá? E dizem, cara, então, como é que é a história daquele negócio da sua conta lá? Tá? Eu garanto a vocês, esses caras todos iam abrir o bico, eles iam devolver todo o dinheiro que roubaram, tá? Aí nós íamos confiscar seus bens, tá? O Brasil ia retomar, esse pessoal nunca mais ia participar da política do país, e só quem ia participar de política era ficha limpa, cara que não tivesse nenhuma sujeira. Isso aí, então, é isso que a gente espera. Depois do expurgo, depois da limpeza, tá? Marca-se a eleição livre, tá? Dá-se um prazo, faz-se uma reforma política, diz quem é, quem não é, porque quer, quem pode, quem não pode, tá? E voltamos às boas. Agora, vocês podem ter certeza, vai ter a anistia? Eu não sei, os que sobrarem. Sinceramente, eu acho que Deus faz as coisas certas, porque se eu fosse do Exército, rapaz do céu, não ia nem perder tempo em julgar nada, não. Eu ia pegar esses canalhas tudo e ia pagar tudo de uma vez. Eu já forneci um paredão lá na minha chácara. Se quiser usar, fica à vontade. O Coronel Moraes vai ser presidente, ele vai me colocar de ministro da anistia e nós vamos dar um jeito nessa anistia. Pode deixar. Aí eu estou dizendo para vocês, dentro desse expurgo, dentro dessa luta toda, vai haver guerra, evidentemente, vai haver tiro. Então, aqueles que sobrarem do lado de lá, vamos pensar com bastante carinho se vai ter anistia, se nós vamos mandar esses caras para fora do país, ou se vamos tocar ele na cadeia para o resto da vida, sei lá. Mas olha, Coronel, código 357 do Código Militar, artigo 357 do Código Militar. Só fazer uso dele. Coronel, pode fazer mais uma só, Coronel, pelo amor de Deus. Nossa, você está muito perguntador hoje, Paulo. Rapaz, mas eu fico doido. Eu preciso falar. Sabe por quê, Coronel? Eu acho o seguinte, deixa eu falar uma coisa pro Coronel. No fundo, todo brasileiro tem esse sentimento de que político não presta, a política está destruída, está o caos. O duro é que a gente não sabe o que fazer. E aí surgem aqueles que defendem o impeachment como uma solução para o país. E a gente sabe que o impeachment não vai solucionar nada. O que a gente quer é que as obras da Copa sejam auditadas novamente, que os cartões corporativos do governo sejam auditados. BNDES seja auditado. BNDES auditado, o Tesouro Nacional auditado, Receita Federal também auditada. A gente quer que os militares peguem tudo isso, dominem, porque muita gente acha que os militares não têm capacidade. Eu já vi comentário, não, mas os militares não têm capacidade. Pois são eles os mais capacitados de Brasil. Eles conhecem esse país de norte a sul, de leste a oeste. Né? Então, basta ver
Hudson, basta ver as notas dos alunos que saem dos colégios militares. Militares, isso mesmo. Acabou. Pessoal, me permita uma parte, por favor. João, deixa eu só terminar aqui, porque senão vai ficar incompleto. Ok. Pô, para que haja tudo isso, o impeachment não vai resolver. Ah, então vamos tirar a Dilma, vai entrar o Aécio. Não vai resolver, ele não vai fazer nada. Vamos esperar a próxima eleição para um partido militar colocar o Bolsonaro ou outro que queira. O Bolsonaro é um bom nome, mas nós vamos esperar mais quantos anos para que isso aconteça? Nós queremos a intervenção que é uma cirurgia no câncer do país. O câncer que está comendo, está gangrenando o país. Vai lá, João, fala aí. Eu estou recebendo inúmeras perguntas, e eles insistem que eu faça, e eu vou fazer apenas uma que sintetiza a grande maioria. Que coisa mais linda! Estou chorando aqui em escutar o Coronel Moésia dizer que nosso país jamais será comunista. Meu coração se tranquiliza. Quando acabar, diga a ele que eu agradeço muito pelas palavras. Isso é o resumo de centenas de informações e perguntas que eu tenho recebido. Infelizmente não dá para fazer todas. Mas, Coronel, a palavra é sua, é de vocês. Desculpa me interromper, mas eu tinha que dar essa mensagem, porque isso é o sentimento da nação brasileira hoje. Eu não sei se eu devo falar, eu vou entrar, tá? Claro, por favor. Todo esse pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, que eles acreditem nas Forças Armadas. Olha, acredite, vocês estão falando com um coronel e vive dentro da caserna, tem amigos, eu tenho uma filha que é tenente-coronel, eu tenho parentes. Eu sei do sentimento das Forças Armadas, eu conheço o meu pessoal, o pessoal da reserva, o novo comandante, general Vilas Boas, está numa aproximação muito grande de fazer com que o exército ativo se mantenham, nunca houve divisão, mas se mantenham cada vez mais unidos. Tá? Vocês podem confiar, eu levo essa palavra de tranquilidade a vocês, confiem. Por pior que a situação possa parecer, pode ter certeza. O Exército está do lado do povo brasileiro. Sabe por quê? O Exército é povo. O soldado é povo. E nada de mais representativo na sociedade brasileira que as Forças Armadas. Eu sou oficial, eu sou coronel, mas eu vim da classe pobre lá de São Paulo. Inúmeros outros oficiais são das classes baixas, que lutaram, que trabalharam para estudar, para vencer na vida. Nós somos povo, não há elite, o Exército não é elite. O Exército é da classe média para baixo. Da classe média para baixo. Não tem nada, não tem nada disso. Nós somos povo, meu pai era operário, foi cobrador de bonde em São Paulo, minha mãe tinha que trabalhar, acordar cedo para trabalhar, para ajudar a alimentar 8 bocas. Nós somos povo, como é que nós podemos pensar diferente? Contrariar a nossa índole, a nossa natureza? Então, a mensagem é essa. Confie no Exército. O Exército é povo. O Exército está do lado do povo. Não vai ser Lula, não vai ser Dilma, não vão ser esses idiotas do PT que vão tirar o Exército da sua posição de estar sempre ao lado do povo brasileiro. E me perdoe o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, quando eu falo Exército, eu quero falar Forças Armadas. Não, às vezes puxo o nome, enfatizo o nome de Exército, mas estou dizendo Forças Armadas. As Forças Armadas estão ao lado do povo brasileiro. Pode ter certeza disso. E jamais arredará o pé dali. E, Coronel... Obrigado pela sua disposição de estar com a gente. 1h30 aí de reunião. Fique com a palavra aí para o senhor dar um recadinho. Não, a minha mensagem final é de que confiem nas Forças Armadas. Não deixem as Forças Armadas sozinhas. Continue com esse patriotismo, continue com essa vibração, continue chamando, continue clamando, continue mostrando que nós confiamos nas Forças Armadas. Elas estão ali, atentas,
atentas, observando tudo, fazendo os seus planejamentos, porque na hora que ela tiver que agir, é rápido, está tudo prontinho. Agora, o Exército, as Forças, a Marinha, a Aeronáutica, eles não podem ficar sozinhos. Vocês têm que continuar mantendo esse amor, esse carinho que você tem pelas Forças Armadas. E vocês podem ter certeza que as Forças Armadas estão ao lado do povo brasileiro. Não seria... Nós somos pessoas que vivemos intensamente os problemas do Brasil há vários anos. Não vamos permitir que um bando de idiotas conduza o Brasil para o lado errado. Tá? Então, confiem nas Forças Armadas, elas estão atentas e elas precisam de nós. Nós temos que manter a pressão constante, temos que ser mais organizados. Nós, como alguém disse aqui, temos que deixar o nosso ego de lado e procurar aglutinar mais, trazer mais pessoas que pensam, que têm ideias diferentes das nossas, pessoas que vão somar, porque nós temos que ser cada vez mais eficientes. Gente, nós somos a elite do Brasil. Tanto é verdade que nós estamos tomando iniciativa. Nós estamos tentando arrastar o povo na direção, no caminho certo. Então, vamos nos organizar. Tem pessoas com ideias maravilhosas, planos maravilhosos. Vamos nos juntar. O PT não é nada, cara. O PT não é ninguém. Porra, o PT é ninguém. Um partido em que o Lula é o AIS, é a estrela. Ele é um tremendo de um bandido. Ele é um cara safo. Tá? O nego tá caindo de pau em cima dele, ele faz de conta que não tá nem aí, a conversa não é com ele, e eles vão andando. Então, nós não podemos diminuir, a pressão tem que ser constante. E, olha, confiem nas Forças Armadas. Boa noite, foi um prazer muito grande, e sempre que quiserem contar comigo, eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Coronel. Obrigado. Muito obrigado. Leandro, você está aí ao vivo aí? O que é isso? Tá aí. Fala, Lula, embrulha. Mas o que é isso, companheiro? Você tá querendo agredir agora a companheira. Você está incitando ódio, companheiro. Mas é isso que eles gostam. Eles gostam de se vitimizar. Eles gostam de se fazer de sonso, de vítima da circunstância. Né? Eles atiram a pedra e escondem a mão. É assim que o PT age. E ainda quando o pai se vira e pergunta: foi você que jogou a pedra? Nós pega, se vira e diz: não, companheiro, foi aquele menino lá, ó, foi aqui dali. Porque eles são tudo covardes. Foi FHC. Foi companheiro FHC. Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Valeu, Brasil! Brasil é nosso! O Brasil é nosso. É nosso. Vamos lá, força. Ninguém sai do ar aí.